Olá, muito bom dia para você. Tá começando agora o Aldeia News. E agora você embarca numa aventura para o extremo norte do planeta. Nós vamos conhecer a maior ilha do mundo, a Groenlândia, com seus mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Um lugar com temperaturas extremas, mais de 50 mil habitantes, cheio de carisma e com muitas curiosidades. Um cruzeiro cheio de destinos e experiências inacreditáveis. No extremo norte do planeta, chego à maior ilha do mundo, a Groenlândia. Com seus mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. A primeira parada é a cidade de Sisimiut, na costa oeste. O local que fica ao norte do Círculo Polar Ártico. Durante parte do ano, a noite é clara, como se fosse meio-dia. E tem longos períodos de escuridão no inverno. A gente saiu do barco 8h30, estamos nesse ônibus aqui, a gente vai passear 1h30, parar em pontos estratégicos aqui de Sisimiut, uma cidade que tem 4.500 habitantes. E as casas, cada uma de uma cor. É uma questão de sobrevivência. Durante a tempestade de neve, por exemplo, as cores ajudam as pessoas a se localizarem. Sisimiut é muito importante para a Groenlândia, porque é a única baía que não congela totalmente no inverno. Então, antes do avião, era o único ponto possível de chegar ou sair durante o inverno. A Groenlândia é uma região autônoma que pertence à Dinamarca e tem uma população de pouco mais de 50 mil pessoas. Sisimiut tem 5 mil moradores. Essa aqui é a casa mais antiga de Sisimiut. Foi construída em 1756. O interessante é que ela veio de navio, já pré-fabricada. Aliás, a única forma de conseguir madeira aqui na Groenlândia, além de portando, é achar madeira que veio boiando da Sibéria. Isso porque na Groenlândia quase não existem árvores. Madeira por aqui é artigo de luxo. Dentro da casa, uma mulher trabalha na confecção de roupas. As roupas aqui precisam ser feitas de pele, por causa do frio. Todas as peles vêm do musk, que foi o boi almiscarado, da rena ou das focas. Mas não é permitida a caça indiscriminada. Agora, por exemplo, a caça é proibida e a temporada da caça começa a partir do dia 15 de outubro. Por que eles caçam? Pelo motivo de sobrevivência. A foca aqui, ela é usada para comida, a pele para transporte, para roupa e até mesmo para o revestimento das casas. E a gente está dentro da casa mais antiga aqui. Você vê como é que ela tem vários cômodos, né? Hoje virou um museu. Falando em foca, essa área é a área mais importante da foca, que é o isolamento térmico. Quando ela está sempre deitada em cima do gelo, isso aqui mantém a foca quente. E quando o urso polar vem caçar foca, aqui que está o desejo dele, aqui que está onde ele mais gosta da foca, não é a carne, é essa área da gordura aqui. Hello. De volta ao cruzeiro, dessa vez para conhecer outro costume local. Na verdade, um esporte diferente e inusitado. Ao lado de um multicampeão. Jakob Peter, ele é campeão mundial de caiaque, de manobras. Só esse ano ele levou 6 medalhas de ouro e 1 de prata em 9 competições. O esporte é o rolamento de caiaque. O atleta faz manobras virando o caiaque para depois desvirá-lo. A técnica nasceu durante as caças feitas pelo povo indígena local centenas de anos atrás.
Os inuits desenvolveram as técnicas de rolamento para evitar morrer de hipotermia, caso o caiaque virasse nas águas geladas. Hoje, virou um esporte popular na Groenlândia. Eu ia ficar de ponta cabeça, não ia conseguir virar mais uma vez. Você vê que ele é sofrido, ele vira e você vê que a cara dele, quando ele sobe, é uma cara de sofrimento, olha lá. Lá vai ele, ó. É incrível. Existem técnicas e estilos de rolamento com níveis de dificuldades diferentes, que valem pontos nos campeonatos. É uma forma de manter vivas a cultura e a herança dos ancestrais. Olha isso, já ficou mais de 30 segundos embaixo d'água. Uhul! No dia seguinte, acordei cedo para conhecer o cruzeiro de luxo que nos leva pelo mar da Groenlândia. Esse barco ele foi muito bem pensado. Qualquer lugar que você esteja, você está navegando junto com a natureza. Dentro desse verdadeiro hotel navegante, tudo é contadinho para não faltar, principalmente comida. Mas se precisar de reposição, a equipe do barco age rápido e compra numa das paradas. Olha como é que entra a comida aqui, ó. A principal forma de integração entre o cruzeiro e as cidades é o Zodiac, que são esses botes reforçados. Tem 12 desses barquinhos aqui, cabem 15 pessoas cada um, e aqui é onde eles ficam guardados. É hora de seguir para outro destino, Itilleq. O que aconteceu com essa formação de iceberg, ele deu a volta até chegar bem próximo, mas não chegamos. Vai todo mundo descer de Zodiac e nós vamos num comboio até chegar na cidade. Chegamos aqui numa vila super pequena e charmosa chamada Itilleq. Itilleq quer dizer o buraco. A vila fica exatamente no buraco entre as montanhas, mar e geleiras. No último censo aqui, acredite se quiser, 85 pessoas morando aqui. Itilleq está na lista das cidades menos populosas da Groenlândia. Atrás aqui do cemitério tem uma vista das ilhas lindas. Parece que é a melhor visão aqui, né, para você entender onde a gente está na Groenlândia, nesse pequeno vilarejo, é logo atrás aqui do cemitério. Aí, ó. Jamais poderia imaginar que num lugar remoto, frio, com temperaturas que variam de 10 graus a menos 30 ao longo do ano, seria possível ter uma visão dessas. Olha que lindo aqui. Ilhas, montanhas, mar, geleira. Os trens são muito comuns na hora de viajar pela Europa. E lá na Itália existe uma viagem de trem específica que tem feito muito sucesso com os turistas. E tudo isso porque ele atravessa o oceano de um jeito bem diferente. Dá uma olhada. Dá para imaginar que dentro desse navio tem um trem inteiro e com passageiros. Completamente inusitado, nunca tinha visto. Essa é uma das travessias mais incríveis do mundo. Estamos no Estreito de Messina, no sul da Itália. Ou como dizem por aqui, na ponta da bota. Para quem não sabe, o mapa da Itália lembra uma bota, olha aí. Um lugar com belíssimas paisagens. Destino de milhares de turistas do mundo todo. De um extremo a outro, são cerca de 3 quilômetros de distância de travessia.
para contar essa história direitinho, a gente precisa começar a viagem de onde parte o trem. É de uma das maiores e principais estações da Europa, a imponente Estação Central de Milão, a capital da moda. Por aqui circulam em média 400 mil pessoas por dia e 600 trens que vão para vários destinos do continente europeu. O nosso comboio é esse aí, um trem com 14 vagões que leva até 400 passageiros. Vamos embora porque o trem está saindo e a viagem é longa. Vou mostrar o meu dormitório, onde eu vou passar a noite. Olha só. Sofá-cama, sistema de aquecimento, uma mordomia só. Vamos atravessar a Itália de norte a sul, passando por 9 regiões diferentes e parando em 26 cidades. Serão cerca de 18 horas de viagem. Enquanto os passageiros dormem, o trem segue, para, mais gente embarca. Bom dia! Já amanheceu e a gente acorda com essa bela imagem do mar. O sol chega para iluminar a nossa viagem. Nesse trecho, o trem passa beirando a costa do mar Mediterrâneo. Já estamos na região da Calábria. Da janela do vagão dá para ver a Sicília. Villa San Giovanni, a última parada antes da travessia. É aqui que começa a manobra para colocar o trem inteiro dentro do navio. Mas como é possível encaixar os 14 vagões, cerca de 250 metros de comprimento, num navio que mede menos da metade disso? Solução? Desmontar o trem, como explica o Giuseppe, que trabalha há mais de 20 anos na travessia. É um trem que se divide, pode ser em uma faixa, 2, 3 ou 4, depende do comprimento dele. Pensa num trabalho minucioso. O comboio entra e vai de ré. Repare que dentro do navio tem trilhos. 4 vagões são separados e estacionados. O restante do trem volta e entra novamente em outro trilho. O movimento se repete até todos os vagões estarem perfeitamente posicionados e travados. Nessa época do ano, 17 trens como esse atravessam o Estreito de Messina nos 2 sentidos todos os dias. No verão, são até 20 comboios lotados de gente. E mesmo com 300 toneladas a mais de peso, o navio se mantém perfeitamente estável. Rosário, um dos supervisores, explica que a embarcação tem contrapesos e pode transportar até 1.000 toneladas com segurança. O navio é estabilizado por cabos na esquerda e na direita. Depois usamos ganchos para prender a embarcação. Agora, com os vagões estacionados, os passageiros podem descer do trem e dar uma volta para conhecer o navio. Ao subir as escadas, uau! Que visual maravilhoso! A travessia dura cerca de 30 minutos. Hoje, o mar está calmo, mas venta bastante. Nos últimos 50 anos, foram elaborados vários projetos de uma ponte para facilitar a travessia. Mas as ideias nunca saíram do papel, porque o Estreito de Messina é uma região que venta muito forte. O navio atraca no Porto de Messina. Repare que ele é conectado por uma rampa com trilhos que se ajusta exatamente à altura da embarcação. E o trem que entrou desmontado precisa sair montadinho. Os funcionários conectam os vagões
E toda aquela movimentação de ida e volta é repetida, até o comboio ficar pronto para seguir viagem. A professora italiana Pina é um tipo de viajante que enxerga magia na travessia. Entrar com um trem no navio é como entrar numa caverna mágica. E essa caverna mágica nos leva para a próxima parada, Taormina, o nosso destino, uma joia na ilha da Sicília. Ruazinhas charmosas, restaurantes chiques, gente elegante. Daqui dá para avistar o imponente vulcão Etna. Que passeio incrível! A gente até gostaria de levar na viagem de volta esse grupo de brasileiros que estava em Taormina e ficou cheio de vontade de fazer a travessia. É curioso pela tecnologia, pelo formato completamente diferente de transporte. É uma pena a gente não ter esse tipo de transporte no Brasil, tão desenvolvido quanto é aqui. Então, se um dia vier para a ilha da Sicília, já sabe, venha de trem para aproveitar essa travessia espetacular de navio. A cantora sertaneja Ana Castela desabafou nas redes sociais sobre um problema que afeta muitos adultos, a acne. Uma condição comum na adolescência, mas que em muitas pessoas se manifesta na fase adulta. Mas fica a pergunta, por que a acne surge anos e anos depois? Ela é uma das artistas mais ouvidas da atualidade. Com apenas 21 anos e mais de 16 milhões de seguidores, Ana Castela se transformou num fenômeno. Apesar de toda essa fama, Ana não escapou de um problema muito comum entre as adolescentes, mas que também atinge os adultos: a acne, ou os cravos e espinhas, como todos conhecem. E essas espinhas aqui na minha cara, pra quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu sofro com acne há muito tempo da minha vida, muitos anos. Sofrimento é o que a maioria das pessoas que têm acne tardia ou acne adulta relata. A maquiagem, ela só camufla, mas pode agravar o quadro. Muitas famosas já confessaram que sofrem com esse tipo de problema. As influenciadoras Virgínia Fonseca, Vanessa Lopes, Bianca Andrade, a Boca Rosa, a própria atriz Flávia Pavanelli e a empresária Isa Scherer. Mas, afinal, por que a acne aparece anos e anos depois da adolescência? O principal fator de predisposição para acne é genético. Tá? Essa sempre vai ser a primeira causa, seja ela de aparecimento na adolescência ou muitas vezes também na acne tardia. Tem algumas situações específicas em que pode surgir acne, secundária a outros tratamentos, a medicamentos, até complexos vitamínicos, suplementos alimentares, uso de cosméticos, aí são situações mais pontuais, né? Ana Castela sempre se mostrou preocupada com a pele. Hoje fui fazer de novo laser na minha cara. Vocês estão vendo, gente, não tem mais espinha no meu rosto, mas tá todo pipocadinho por conta do laser. A maquiagem dela agora é poeira. Essa semana, a boiadeira, como é conhecida, usou as redes sociais para mostrar o início de mais um tratamento contra cravos e espinhas. E causou polêmica. Meu Deus do céu, gente. Vou fazer efeito essa bombinha que vai sair. Isso porque Ana Castela começou a usar a isotretinoína, um remédio controlado indicado para o tratamento de acne severa e resistente, mas que sempre foi conhecido pelos efeitos colaterais extremos e ser cheio de contraindicações. Os últimos estudos, dos últimos 2 anos, saíram os últimos levantamentos, não tem nenhuma relação com depressão, com aumento de risco de suicídio, doença inflamatória intestinal, que foram efeitos graves que se pensou durante algum tempo.
Mas hoje o especialista garante, a isotretinoína não é mais uma vilã. Mas o uso do medicamento requer atenção e cuidado. Contraindicação, então, gestação, tá, absoluta, ou planejamento de engravidar, então isso é uma contraindicação absoluta para as mulheres, e histórico de doença no fígado, principalmente, ou tratamentos com medicamentos incompatíveis com a isotretinoína. A influenciadora Vanessa Lopes faz uso desse remédio. E a verdade é que o tratamento, ele primeiro te humilha para depois te exaltar. E todo mundo sempre falava isso pra mim, eu não entendia muito bem. E foi quando eu senti realmente na pele, literalmente, o que eles estavam querendo dizer pra mim. Assim, eu não aguento mais. De verdade. Só que por mais que a gente saiba das consequências, a gente saiba que vai ser difícil, não deixa de ser assustador. Não deixa de ser dolorido, não deixa de ser sofrido. Vanessa tem 23 anos, mas sempre sofreu muito com a acne. Na adolescência e agora também. Meu rosto tá assim, mas eu vou tentar fazer. Gente, não é por nada não, mas pra quem tem problema de acne é muito difícil. É o mesmo caso da Flávia Pavanelli, atriz e influenciadora de 27 anos. Assim como a Vanessa, ela fez questão de mostrar aos seguidores como o rosto ficou por causa dos cravos e espinhas. Já a Giovana fez muitos tratamentos ao longo dos anos. A auxiliar administrativa começou com o uso da isotretinoína em 2018. As acnes se foram durante o período em que tomou o remédio. O tratamento foi um sucesso e minha autoestima foi completamente recuperada porque tinha muitas manchas, não só acne, mas manchas de acne passadas. O remédio também ajudou muito nas manchas. Tem que tomar alguns cuidados, né? Você tem que passar creme a todo momento, você precisa tomar bastante água. Tudo, absolutamente tudo no seu corpo resseca. Então, até os olhos, a gente sente que fica mais seco, sabe? Um organismo saudável reflete uma pele saudável. Hábitos como alimentação balanceada, beber água e atividade física regular são aliados para se ter uma pele bonita. Além de, é claro, cuidados bem específicos. Existe um tripé básico no cuidado com a pele que envolve a higienização, ou seja, aquilo que a gente usa para lavar, para higienizar a pele, a hidratação, que significa a recomposição da barreira da pele para proteger das agressões do dia a dia, e a fotoproteção, ou seja, o uso do protetor solar. Ana Castela sabe que o uso do remédio deve ser temporário e que o importante mesmo é mudar o estilo de vida para melhorar não só a pele. Vocês viram que legal a minha evolução? Eu fico muito feliz por causa de mim mesmo. Eu vou praticamente assim todos os dias na academia. Eu cortei o açúcar, tirei o álcool também. Tô me sentindo muito feliz, tô dormindo melhor. Assim, tá tudo melhor aqui, viu? Você já imaginou morar em uma casa com formato de um barco? A ideia pode até parecer estranha, mas esse lugar existe e fica no interior de Minas Gerais. E não para por aí. Existem outras casas com formato bem diferentes, como a de uma baleia e até um elefante. Pé na estrada e um desafio: encontrar uma casa em formato de barco. Mas barco aqui em Minas Gerais? Barco? Não, senhor. Que casa barco é essa? Conhece? Conheço. É em formato de barco mesmo? É. Partimos em busca da Casa Barco, mas no caminho achamos uma outra que vale a pena conhecer. Nós estamos em Cordisburgo, a mais ou menos 120 quilômetros de Belo Horizonte. A construção é aquela ali na frente, a poucos metros de distância do asfalto. É a Casa Elefante. Com 8,5 metros de altura e 12 de comprimento, a Casa Elefante fica na entrada da cidade de 10 mil habitantes. A ideia da construção inusitada foi do Istamar, um escultor de mão cheia. Eu imaginei fazer uma casa, mas pensei em castelo, mas castelo tem muitos por aí. Eu imaginei animal. Quando eu imaginei animal, veio o elefante na minha cabeça.
Agora, com tantos animais, por que o elefante? Porque o elefante é um animal muito grande, pesado, 7 toneladas, e são mansos, na verdade, né? São 2 andares com ambientes parecidos com os de uma casa comum. Uma obra cheia de detalhes, com 36 metros quadrados, que demorou 13 anos para ficar pronta. E aqui, evidentemente, os olhos do elefante, né, gente? O elefante. Na terra do escritor Guimarães Rosa, que nasceu em 1908, a Casa Elefante divide a atenção dos turistas. Ele fez isso para quê? Para ajudar a cidade, para embelezar a cidade, não é isso? Para atrair turistas para a cidade. Então, por que não visitar? Este grupo veio do Rio de Janeiro. O que chama mais a atenção aí? Eu acho que o tamanho dele, é óbvio, e a delicadeza nos detalhes. Quando a gente fala que o carioca vem a Minas, normalmente é para comer um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho. Mas conhecer um elefante? Não, nunca. Cadê a foto para eu fazer a foto aí? Agora eu vou falar diferente. Elefante! Elefante! Não é que antes da Casa Barco ainda entramos na barriga de uma baleia? Parece até coisa de desenho animado, né? Mas aqui em Cordisburgo, isso é real. A construção ainda nem foi inaugurada, mas nós vamos conhecê-la agora, em primeira mão. Ô, de casa! Dona Eunília é a esposa do Istamar e guia da Casa Baleia. Aqui é o quarto. Quarto com uma cama de casal. Uma cama de casal. A cabeceira da cama é uma baleia. As paredes não são retas, por isso que o Istamar decidiu colocar as janelas mais próximas ao piso. A casa tem 12 metros de comprimento, 10 de largura e a altura depende do cômodo. Aqui o teto é o teto é baixo. Eu tenho 1,78. Então aqui, ó, aqui vai por abaixar. exemplo, vai só diminuir. Vai só baixar. Por isso o teto é revestido com proteção anti-choque. E aqui na parte de trás, na cauda da baleia. Cauda da baleia é o espaço kids. E aqui é um espaço estratégico que lembra o fundo do mar. Então as pessoas tiram muita foto aqui, mesmo adultos, para ter a sensação de fundo do mar. Achou estranho uma baleia no interior de Minas? Pode esperar que tem mais. Tudo muito bacana, feito com carinho, mas e a Casa Barco, hein? Depois de muita procura, achamos. Assim como a Casa Elefante, ela também fica na beira de uma estrada, a BR-262, entre Araxá e Uberlândia. A casa fica dentro de um condomínio fechado. Vamos entrar aí, ó. Fica à vontade, senhor, tá bom? Tô ótimo. Ei, que alegria tá conhecer sua casa. Bom demais, aí. Fica à vontade, Dá pode licença. entrar. A ideia de algo tão irreverente foi do José Henrique. Tem quanto tempo que o senhor fez a casa? Tem 8 anos. E por que no formato de um barco? Isso aí, na realidade, não tinha nada preparado para fazer isso aqui. Eu ia fazer uma casinha para mim aqui. Aí eu comecei a desenhar um barco, entendeu? O senhor mesmo desenhou? Eu desenhando assim no papel um barco. Eu falei, pensou fazer uma casa num barco? Ele pensou e fez, mesmo tão longe do mar. Meu neto falou assim, do seu barco no mar dá 640 e não sei quantos quilômetros. Eu falei, tá longe do mar, entendeu? Divorciado, pai de 3 filhos, com netos e bisnetos, José Henrique dedicou 8 anos de vida ao projeto. Meu bisneto, vocês ver como é que ele fica na alegria quando chega aqui? Ele fica o tempo todo subindo ali e batendo a mão no peixe. São mais de 40 metros de comprimento, 17 de altura e 3 andares com direito a surpresas.
Isso aqui é a proa do barco. Olha lá, tem até uma escadinha Tem ali, até ué. escadinha pra brincar ali. Aí o senhor se inspirou no Leonardo DiCaprio? É isso, pra chegar aqui. Do Titanic? Do Titanic, Ah, o senhor vai ter que subir lá. Mas, espera aí, Titanic em terra bem firme? Sabe por quê, né? Eu tenho medo de mar. De água, até de rio, eu tenho medo. Então o melhor pro senhor é o barco na terra. Terra firme. Terra firme. Aí não tem perigo de afundar. Não tem perigo. Uma casa em formato de barco, de baleia e elefante. Achamos essas casas pra lá de curiosas no interior de Minas Gerais. Achamos no Brasil. Uma polêmica que pegou milhares de fãs de surpresa, a briga judicial pela guarda do pequeno Léo, filho de Marília Mendonça. A avó, Dona Ruth, e o pai, o cantor Murilo Huff, dividiam os cuidados da criança. Mas agora o sertanejo vai lutar pela guarda total do filho. É riqueza pra você me falar. O vídeo publicado nas redes sociais parece um desabafo. Todos os dias, uniforme, lavadinho, passadinho, sai daqui de casa, eu arrumo a mochilinha dele, tudo arrumadinho. A voz nas imagens é a de Ruth Moreira, ou simplesmente Dona Ruth, a mãe da rainha da sofrência, Marília Mendonça. O objetivo com a gravação é mostrar a rotina do neto, Léo, antes dele ir para a escola. Tudo organizado, o copinho que ele bebe água. Essa mochilinha sai daqui de casa todos os dias a esse horário com o almoço pronto. Dona Ruth nunca criticou publicamente o pai de Léo, o sertanejo Murilo Huff. Nessa entrevista ao Domingo Espetacular, ela chegou a falar sobre a relação dos dois. Graças a Deus é um bom pai, é um pai amoroso, cuidadoso com ele, sabe? O Murilo trabalha muito, mas quando ele tá aí, ele sempre tá com ele. Ele que leva para a escola, ele que leva o lanche, ele que busca. Mas há alguns dias, tudo mudou. Desde a morte de Marília Mendonça, em 2021, Dona Ruth e Murilo dividem a guarda do Léo. A criança mora com a avó neste condomínio, que fica no bairro de Luxo, aqui em Goiânia. Mas no último dia 11 de junho, o sertanejo abriu um processo na Vara da Infância e Juventude pela guarda total do filho. E o que a gente sabe é que o menino tem direito a 60% de tudo que a Marília Mendonça deixou. E agora tem a história também de que a mãe dela vai lançar filme, documentário, muita coisa aí envolvendo o nome da Marília Mendonça. Ela realmente tem usado o nome da Marília Mendonça para ganhar dinheiro e o pai quer proteger o patrimônio do filho. Mas se o cantor conseguir a guarda total do filho, ele passaria a administrar o dinheiro deixado pela Marília Mendonça? Quando a gente pensa em guarda, a gente pensa principalmente nos cuidados com aquela criança. Claro que muitas vezes pode se confundir a guarda da criança com quem administra os bens dela. Mas o exercício da guarda e o exercício da administração do patrimônio da criança podem ser exercidos por pessoas diferentes. Desde que Murilo entrou com o pedido da guarda de Léo, ele e Dona Ruth passaram a trocar farpas pela internet. A mãe de Marília Mendonça publicou esta foto, acordando ao lado de Léo. E escreveu: "Eu sempre cuidei do bem-estar do meu neto, desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje. Nunca lhe faltou amor, cuidado." Depois disparou: "O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai." O Murilo, por sua vez, rebateu a ex-sogra e expôs os gastos que tem com o filho. Ele listou tudo: escola, plano de saúde, psicóloga, babá, enfermeira. E disse: "Eu sei que isso não é nada mais que minha obrigação como pai. Só estou postando para me defender da acusação mentirosa." Ele também compartilhou os comprovantes.
Mas no caso de uma guarda compartilhada, como é atualmente, o pai precisa pagar uma pensão, mesmo o filho sendo herdeiro de uma fortuna milionária? A pensão ela deve ser fixada de acordo com a necessidade daquela criança e a possibilidade dos pais e das pessoas envolvidas. Num caso em que a criança tem um patrimônio, isso também vai ser considerado. Mas é importante que a gente entenda que pensão não é só dinheiro quando a gente fala de pensão alimentícia. Ela pode ser paga em pagamentos diretos, por exemplo, pagamento direto de escola, plano de saúde, médicos, terapias, ou ela pode ser paga em dinheiro, para que a pessoa que recebe faça a gestão. A repercussão do caso foi imediata. Muitos fãs passaram a questionar o motivo da decisão do cantor, enquanto outros saíram em defesa dele. Inclusive famosos, como a cantora Roberta Miranda. Pega seu menino e tudo bem. Resolve isso na justiça e não se humilha mais não. Não vale a pena. Depois da briga ser exposta, os internautas resgataram um vídeo de 4 anos atrás. Nas imagens, Bruno, que faz dupla com Marrone, fala sobre o motivo da separação de Marília Mendonça e Murilo Huff. Ela falou particular no meu ouvido que largou o menino porque eles estavam enfrentando a mãe. Ela falou, não, a minha mãe não. Ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela. Essa troca de farpas começou a chamar atenção porque a gente vê que a harmonia não era tão grande assim. E a gente sabe que a dona Ruth nunca gostou do Murilo Huff. A mãe nunca foi muito com a cara do genro. Murilo disse que não quer afastar o filho da família materna, mas que tem motivos para pedir a guarda total de Léo. Do que ele andou comentando aí, reclamando nos bastidores, é que a dona Ruth não estaria deixando ele exercer o papel de pai. Só a opinião dela em relação ao menino que vale. Tudo que ele tenta fazer, ela acaba indo contra. Ele sente que ele, como pai, não tem autoridade nenhuma sobre o filho. Murilo diz conviver diariamente com Léo. Ele garante que não faz mais de 10 shows seguidos para não ficar longe do garoto, como contou nesta entrevista. Todas as vezes que eu tô em Goiânia, assim, a prioridade é 100% estar com a minha família, estar com o Léo, estar com os meus pais. Então a gente fica muito em família, é muito gostoso. Eu acordo, primeira coisa, bom dia, vai, posso tocar bateria? Dois meses depois da morte de Marília, Murilo Huff fez um acordo com Dona Ruth. Ele abriu mão da tutela dos bens da cantora. A fortuna estimada em mais de 500 milhões de reais ficou sob a administração da mãe, que até então compartilha a guarda do neto com um sertanejo. Agora, o pedido de guarda unilateral de Léo, feito por Huff na justiça, pode colocar em jogo a parcelada há 3 anos. A lei determina que os pais tenham usufruto parental dos bens dos filhos menores de idade. O que quer dizer isso? Quer dizer que os pais têm direito a receber dividendos, aluguéis, pagamento de royalties de bens dos filhos menores de idade. O processo segue em segredo de justiça. Enquanto a decisão judicial não chega, os fãs ficam divididos e acompanham a dor de uma família que ainda lida com o luto e com o futuro incerto de uma criança de 5 anos. Um novo propósito na minha vida, porque o Léo, ele não substitui, mas é um consolo muito grande. Eu sinto a maior honra de ser a vovó dele e estar aqui criando o filho da minha filha, que morreu nesse acidente trágico. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. O vídeo de um cachorro enorme passeando bem à vontade de carro ganhou a internet. Mas será que ele é bravo assim mesmo? Ou é só o tamanho? Todo mundo com medo de passar, motoqueiro. Ó. Ei, passa, pô. Olha o tamanho. Olha o tamanho da fera. É um tamanho que intimida mesmo. Se latir, então... Ó, todo mundo correndo. Melhor coisa que tem, cara. Compra um cachorro desse que ninguém mais te assalta. Acaba o teu problema no Rio de Janeiro. O vídeo se espalhou pelas redes sociais. Será que esse dogão é real? Ou mais uma pegadinha da inteligência artificial? Eu já tinha visto na internet, mas eu não sabia que era tão grande assim.
tô com um pouquinho de medo pelo tamanho. O Domingo Espetacular foi atrás e encontrou esse copiloto gigante. E não é que nessa busca a gente descobriu que ele não é o único grandão fazendo sucesso por aí? Aí sai o Copacabana, tu vê o cara passeando com uma vaca. Esse aí é o Loki. Tudo bem que ele é maior que os outros cachorros, mas ser confundido com uma vaca, aí também não, né? A gente resolveu dar uma voltinha por Copacabana para ver o sucesso que o Loki faz. Não demora muito para aparecer alguém filmando, fotografando, interagindo, brincando. E é claro que o contraste de tamanho entre os irmãos também faz sucesso e chama muita atenção. Toda vez é isso, né, Keila? Toda vez é isso. A gente sempre faz um sucesso aqui por Copacabana. O Loki já é super conhecido nesse calçadão. E olha que são 3 passeios por dia. Ele é um cachorro bem sociável, né? Eu consigo andar com ele, com outros cães. É um cachorro que não me dá problema nenhum em questão de convivência, em questão de socialização. O Loki é um dog alemão de 4 anos. A raça surgiu na Europa. Era um cachorro criado para caça, mas acabou se revelando um animal de temperamento dócil e protetor. É um cão família, por incrível que pareça, né? As pessoas acham que por ser grande e forte é um cão bravo, isso não é verdade. A forma que ele ajudava nessas caças era justamente encurralando a presa. Então, até se você vê no hábito, no dia a dia de um dog alemão, se ele estiver se comportando dessa forma, a forma dele de agressividade é essa. O peso médio desses cães é de 80 quilos. Um porte que exige, é claro, muitos cuidados. Ele tem uma média de vida ali por volta dos 8 anos. E os cuidados com essa raça tem que ser desde filhotinho. É um cão que ele cresce até 1 ano e meio, 2 anos. Quem se interessar por ter essa raça, né, eu recomendo que estude bastante sobre isso. O Loki divide as atenções com o parceiro Thor, um chihuahua que passa longe da personalidade irritadiça da raça. Até parece que ele foi contagiado pelo jeitão boa vida do irmãozão. Eles estão sempre no sofá, juntos, dormindo um do lado do outro. Eu coloco a comida do Loki, que é desse tamanho, e a do Thor perto, mas o Thor sempre fica ali embaixo da comida do Loki esperando o Loki acabar, porque eu acabo descendo o pote do Loki, ele come sempre o restinho da comida do Loki. Os dois juntos consomem cerca de 60 quilos de ração por mês. Uma alimentação reforçada ainda com carne, frango, fígado e legumes, além de vitaminas. O frentista, que é nosso amigo, chegou para mim e falou assim, vi o Boss na TV. Aí um cliente meu chegou para mim e falou assim, vi o Boss na internet. Aí eu falei, não é possível. Ele ficou famoso por adorar dar uma voltinha de carro. Olha o tamanho. Olha o tamanho da fera. Morri de rir. Porque, na verdade, onde a gente passa, o pessoal brinca com a gente, né? E não é só no trânsito que ele faz sucesso. Parece um cavalo. Olha que lindo! Se destaca até entre os amigos. Pode. O Boss também é um dog alemão. Essa raça que chama a atenção pelo tamanho fora do comum. Para se ter ideia, a altura deles é em média de 90 centímetros, mas em alguns casos pode passar de 1 metro. E isso assim, com as 4 patas no chão. Se levantar, já viu, né? Coloca aí 2 metros na conta. Melhor nem imaginar o tombo se pular na gente. Mas isso tudo é só tamanho, viu? Eles são muito bonzinhos. Nunca quebrou nada, nunca fez xixi em casa de marcar território. É fácil treinar, muito fácil. É só tamanho, eles são super dóceis. Com criança, eles ficam do lado da criança e protegem a criança. A fama de bom moço só é arranhada em 2 situações.
Ele aprendeu a abrir a geladeira e rouba legumes da geladeira. Carne, essas coisas ele não rouba, não. Mas se você demole na pia, ele manda ver. Mas no sinal, não chega perto do carro, que ele ataca. Ele aprendeu que no sinal ele tem que defender o carro. A Renata, tutora do Boss, há 3 anos ganhou esse companheiro de presente de um amigo. E faz de tudo para que ele tenha uma vida boa e feliz. Ele precisa ter uma rotina de atividades, tá? E uma rotina onde a gente possa trabalhar bem essas musculaturas. Formar uma musculatura bem estruturada para que ele possa ter resistência e ter uma qualidade de vida, ter uma vitalidade muito maior. Alguém duvida que tem dado certo? Ah, é amor puro. Eu até falo que ele deixa... Meu pai fala assim, você tá cheio de pelo. Eu falo, pai, é glitter. É glitter de felicidade. A cachorrinha Lola ama brincar e entende tantas palavras que só falta falar. Mas dependendo da palavra, esse animal fofinho vira uma verdadeira fera. É que ela é um cachorro de proteção e foi treinada para garantir a segurança dos donos. Nós fomos até Israel para acompanhar um local que faz esse tipo de treinamento. Imagine só se um cachorro desses viesse correndo assim na sua direção. Dá até medo, né? Agora, e se na verdade aquela ação toda fosse só a resposta a um comando e ele fosse um bichinho super fofo? É o caso da Lola, uma cachorrinha de proteção que ama brincar e entende tantas palavras que só falta falar. Lola, Lovely. E se eu der agora um comando para que fique livre, ela vai fazer o que ela quiser, ser um cachorro, até que eu diga um novo comando e ela vai obedecer a esse comando. Agora, dependendo da palavra, essa bela vira uma fera. Por enquanto a Lola está dócil, mas assim que ela recebe o comando certo, ela ataca. O principal foco dos cachorros de proteção é garantir a segurança das pessoas e das famílias. Os cães são treinados para serem altamente obedientes e equilibrados e aprendem uma série de comandos que podem ser usados diante de ameaças. A Agam é adestradora e conta que um dia passeava com um dos cachorros que treinava quando foi atacada por um homem na rua. Ele puxou meu capuz e depois agarrou o meu ombro. Assim que encostou em mim, o cachorro pulou e mordeu o homem. Ele saiu correndo. E quando dei o comando, o cachorro parou do meu lado. O Domingo Espetacular foi a um parque em Jerusalém, onde acontecem treinamentos dos cães de proteção. Os administradores do canil contam que desde os ataques dos terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, o interesse pelos cachorros de proteção aumentou. Os cachorros são criados em Israel, mas poucos ficam aqui. A maioria é exportada para os Estados Unidos. O preço dos cães varia entre 440 mil e 735 mil reais, o equivalente aos valores de um carro de luxo ou até uma casa no Brasil. Apesar do preço, existe uma fila de espera. E não é só escolher. Os adestradores decidem qual cachorro é o ideal para o cliente com base no perfil de cada um. A clientela varia. Há, por exemplo, os compradores que querem se proteger de criminosos e até aqueles que buscam uma conexão maior com Israel. Mas, de acordo com os vendedores, os recentes casos de antissemitismo também têm motivado novos proprietários a comprarem cachorros de proteção. Estudos mostram que entre 2022 e 2024, o registro de casos de preconceito, ódio e discriminação contra judeus cresceu 340%. Os judeus entendem que não há lugar seguro no mundo, nem mesmo em Israel há um lugar seguro. Então, pense que você tem um protetor pessoal 24 horas, 100 dias de descanso, e que gosta muito do que faz. Ari se apaixonou por cães treinados quando serviu no exército.
Ele explica que os animais treinados pela empresa dele são menos agitados e mais dóceis do que os cachorros militares. O israelense reforça: o mais importante é que os cães sejam mansos e só ataquem quando e se receberem o comando específico. Esses cachorros precisam ser animais de estimação. É a prioridade. E então, eles precisam também ser protetores e companhia para caminhadas. Os cachorros de proteção são divididos em 3 raças: pastor alemão, pastor holandês e pastor belga malinois. Atualmente, 45 cães passam pelo treinamento intensivo. Os cachorros aprendem técnicas como socialização, proteção e obediência. A Lola, por exemplo, recebeu um comando para ficar sentada até a próxima ordem. E pode ter certeza de que, se ela não receber autorização, vai ficar ali parada o tempo que for. Uma das ferramentas usadas pelos adestradores são estas coleiras que mandam estímulos elétricos para o cachorro quando ele recebe um comando. Arik coloca o equipamento em mim para mostrar que não machuca nos níveis usados durante o treinamento. A preparação, que é constante, acontece desde os primeiros dias de vida dos cachorrinhos. Esse aqui é um pastor alemão. Ele tem 2 meses de idade. Ele está começando o processo de treinamento. Essa primeira fase é a fase de socialização, envolve também eles conhecerem crianças e outras pessoas que estão em parques como esse aqui. O Almog é o privilegiado que acompanha os filhotes de proteção até os 6 meses de vida e já prepara os cachorrinhos para o contato com as futuras famílias, principalmente com as crianças. As crianças têm um cheiro diferente, uma vibração diferente, um volume diferente. Elas correm o tempo todo, elas pegam, abraçam, apertam os cachorros. E o objetivo é que isso seja natural para o cãozinho, seja ele filhote ou adulto. Mas será que é fácil se despedir dos cachorrinhos quando eles precisam seguir para as novas fases do treinamento? Isso me quebra, parte meu coração. Para matar a saudade, nada como as redes sociais. Dos Estados Unidos, a equipe recebeu vídeos de 2 famílias que mostram o sucesso do treinamento. Cachorros que estão sempre prontos para proteger os familiares. Mas quando tudo está bem, são 2 carinhosos animais de estimação. O Aldeia News de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever essa e também outras edições no nosso canal no YouTube. A gente se vê no próximo sábado. Até lá!